Vamos lá. Para explicar essa parte de import e export, vai ser bem curtinho, porque eu não vou cobrir completamente tudo que dá para fazer, né? É só uns exemplos mesmo para vocês entenderem como funciona e tentar já ir aplicando no código de vocês. Lembrando que não é obrigatório, né? Pelo menos não nesse módulo, não é obrigatório o uso de import e export. Vocês podem continuar fazendo como vocês já fazem, né? Ou como vocês já viram, pelo menos, que é aqui no seu arquivo index, colocar o link para o script que tem as informações que vocês vão precisar usar na sua lógica aqui. Mas, como eu gosto de organização no código, para não me confundir, não me perder, eu logo que descobri já comecei a colocar em todas as entregas assim que eu fazia. Então aqui, tá vendo a tag script, tá com o source normal, para o script que está aqui junto com o index, né? Então, o index.html. Na mesma pasta está o script JS, que é como você já conhece. A única diferença é que eu coloquei esse type. Então, o atributo aqui nessa tag, o atributo type, coloquei para module. Então, ele já vai se comportar de maneira diferente. Para iniciar os exemplos, antes de mostrar já na prática, eu criei aqui umas subpastas. Então, aqui nessa primeira subpasta de nível 1, tem subpastas de nível 2 dentro dela. Então, nessa subpasta eu vou criar um arquivo exemplo.js. Para fazer o uso do import e export, quando a gente coloca aquele type module, a gente pode criar, por exemplo, uma function aqui, uma function, uma const, e na verdade qualquer coisa que você tiver aqui dentro, né, desde variável até função, objeto, array, qualquer coisa, você consegue dar um export, que é simplesmente usando a palavra-chave export. E quando você quiser fazer o export apenas de um dos elementos, você vai pôr o export default. Então, às vezes a função está aqui, mas você não vai precisar usar ela em outro lugar. Você vai precisar só usar o resultado dela. Então, você salva numa variável o resultado dela e dá o export default desse resultado, ou dessa variável que está registrando o resultado, né, o retorno da função. E aí, a hora que você vem para o seu script, que está lá junto com a pasta, junto com o index, você vai usar o import. Então, aqui no caso que a gente criou o export default do exemplo 2, a gente vai fazer aqui um import exemplo 2, tá vendo? Que ele já até, ou no caso do VS Code, né? Ele já até dá a sugestão, você quer importar esse daqui, ó, que está sendo exportado? Daí aqui, exemplo 2, ele vai fazer todo o caminho, né? A pasta raiz, dentro dela tem uma subpasta, dentro dessa subpasta de nível 1 tem uma subpasta de nível 2, e dentro dessa pasta tem um arquivo .js que está exportando esse exemplo 2. Quando a gente usa esse export default, né, falar chique, a gente não precisa usar o nome que está sendo exportado aqui. Se eu quiser importar este elemento com outro nome, eu posso usar só exemplo, porque não tem nenhuma variável com esse nome aqui e eu prefiro, na lógica do meu código, vai ficar mais fácil para eu entender se eu usar só a palavra exemplo em vez de exemplo 2. Então vai funcionar da mesma forma. Mas também tem alguns casos que a gente vai fazer o export, vou fechar esse exemplo aqui, vamos para a próxima subpasta. Vou criar um outro segundo exemplo.js, uma outra arquivo que eu vou ter várias funções para exportar. E aí eu não vou exportar só uma, né? Porque eu quero usar as três no meu código lá no script. Então, eu vou usar o export, a palavra-chave, vou abrir um objeto e dentro desse objeto eu vou colocar as funções direto. Então aqui eu estou usando a função 1, a função 2 e a 3. Então este arquivo está exportando todas as três funções. Mas aqui nessa função, no meu arquivo principal, né, da minha lógica, eu não preciso importar todas. Eu quero usar só a função 2. Então eu vou fazer a função 2, vou importar lá do exemplo. É 2. Então, a subpasta de número 1, subpasta de nível 2b, e aqui de dentro eu vou pegar o exemplo.js. Esse é um detalhe muito importante, porque você viu que a hora que eu cheguei ele deixou assim só, sem o ponto, então no JavaScript ele vai dar um erro se você não especificar o tipo de arquivo, né? Nesse caso aqui a gente está usando o arquivo JS. Então assim, eu estou exportando três funções,
mas eu quero usar só uma. Então eu faço aquela desconstrução, que vocês já estão começando a ver também. Desse arquivo, eu vou pegar só o 2 que está sendo exportado. Caso eu queira pegar o 3 também, mesma coisa. Posso adicionar aqui, faço a desconstrução, e aí eu consigo usar a função aqui dentro, beleza? Dúvidas até então, gente? Não, Eu não. tenho uma. Pode perguntar. Nesse segundo exemplo aí, se eu tiver várias funções, eu tenho que exportar uma por uma, ou se eu colocar aquele asterisco também, eu exporto todas? Então vamos chegar nessa Ah, explicação. tá. Mas em relação ao que a gente comentou até o momento, tá tranquilo? Sim, tranquilo. Beleza. Em relação à pergunta, só para não deixar passar, quando a gente utiliza o asterisco, a gente precisa utilizar um nome, né? Porque senão vai importar tudo, mas como eu vou chamar ela aqui dentro? Como eu vou saber que eu vou utilizar? Então, quando a gente vai usar a só a função, é melhor exportar uma por uma e importar só a que a gente vai usar, porque a gente consegue usar o nome direto dela, o nome que foi definido aqui, a gente consegue utilizar aqui. Diferente daquele exemplo anterior, que como o export é o default, eu consigo mudar o nome. Quando a gente faz desconstrução, assim como é a desconstrução de objeto, a gente tem que utilizar o nome exato que foi definido aqui no meu arquivo, beleza? E em alguns casos, dependendo de como você está montando sua lógica, né, você vai ter uma variável e vai ter uma função. Mas o que eu quero usar desse arquivo normalmente vai ser, ou principalmente, na verdade, vai ser a variável. Então eu vou lá, export default, a minha variável. Mas pode ser que eu precise também da minha função, mas eu não vou importar só, não vou importar só ela. Então a gente pode fazer os dois tipos de export. Então eu posso fazer aqui um segundo export, função exemplo, aí novamente conotação de objeto, né, dentro das chaves. Aqui no meu script eu consigo fazer os imports como eu fiz da outra vez, né? Então no caso aqui a variável vindo lá do terceiro exemplo, como ela é um export default, eu posso utilizar outro nome aqui, ou não, mantendo, né, o nome que ela já veio. Eu prefiro utilizar o nome que eu salvei lá para não confundir, mas como no primeiro exemplo, pode ser que a gente prefira para fazer sentido na nossa lógica aqui embaixo. E também, se eu sentir a necessidade, eu posso importar a função exemplo, que também está na mesma pasta. Então, o mesmo arquivo está fazendo dois tipos de export diferente. Tranquilo? Até aqui? Tranquilo. Beleza. Então, agora, para fazer um pouquinho mais de sentido no uso prático, vamos dizer assim, eu vou mostrar esses exemplos que estão já listados aqui. Então, aqui uma estrutura similar, né, tirando essa subpasta, similar de um projeto normal que a gente faz aqui, o index, o script e uma pasta source, que vai ter a fonte. Então, aqui eu tenho, aqui não tem, tá vazia, né, mas é como se eu tivesse uma pasta de imagens, uma pasta com o meu estilo CSS e uma pasta com outros arquivos JS para organizar a minha lógica, né, para eu conseguir pensar com mais clareza. Quando der um bug, vai aparecer lá no console, tá vindo de tal arquivo o problema. Então eu consigo vir aqui e fica mais fácil para fazer essas correções. Então vamos lá. Percebam que aqui na ordem do código o import está sempre sendo feito aqui em cima, porque a gente já sabe, né, que o arquivo é lido no JS, assim como no HTML, de cima para baixo. Então, lembrando que aqui no meu HTML eu tenho só uma tag script, né, utilizando esse type aqui. Mas aqui eu estou usando mais 4 outros arquivos. Então, vamos lá. O primeiro arquivo, que é um node de navegação, ele está aqui nesse arquivo function nav. Então, aqui, só para exemplo, né, eu criei um array com os nomes, criei uma função que vai utilizar um array e criar um node de navegação. Eu salvo o resultado dessa função utilizando esse array que eu só criei aqui em cima, salvo nessa variável e, por default, eu estou exportando essa variável aqui de baixo. Então, node nav, eu tô importando aqui e já jogo aqui, ó, na minha lógica. Então, eu peguei uma section de exemplos que eu criei aqui no index, section exemplos, e joguei nela esse node de navegação. Como eu comentei, o export default, se eu quiser só trocar e utilizar, eu vou usar só como navegação para ficar mais claro.
eu posso vir aqui e salvar. Aí vamos ver o resultado aqui, ó. Tá aparecendo essa tela também? Sim. Beleza. Então, os nomes que eu coloquei lá no meu arquivo, Node.nav, estão aparecendo aqui. E se eu voltar... Ah, não, melhor eu vou ficar confuso, eu vou voltar para o nome que estava lá. Ele continua funcionando. Beleza? Vamos, consigo seguir? Hugo, pode Pode voltar perguntar. rapidamente só na sua nave lá mesmo, no script da nave? Como Ah, que no ficou? script? Não, no script mesmo, isso. Só para dar uma visualizada rápida mesmo. Você criou uma Aqui conchinha em cima, mas... Ah, tá. Sim, sim, sim. tem um array, tem uma Ah, função que sim. É usa um porque eu array. não tinha visualizado isso ainda lá embaixo, que você criou uma outra concha para armazenar Salvar. isso que você fez em cima. Uhum. Isso, Não, agora exatamente. foi beleza. Beleza. Aí, seguindo aqui, uns cards de conteúdo. Então, para essa daqui, vamos lá. Cards de conteúdo, funções de conteúdo. Então, aqui, eu estou fazendo ó, import de dois elementos, desconstruindo dentro de um objeto. Então, vamos lá. Vindo de conteúdos.js. Então, conteúdos. Então, aqui eu tenho dois arrays. Um array de títulos e um array de textos, né? Parágrafos, que eu só ver aqui. E eu estou usando aquele export com notação de objeto, aí vai ser necessário fazer a desconstrução. Então, no função de conteúdos, eu pego esses dois arrays, desconstruindo, então eles tem que usar o nome exato. E aqui eu fiz uma função que também utiliza dois arrays, o array 1 e o array 2. E aí eu vou fazer toda uma tratativa aqui com esses arrays e vou retornar uma seção, uma section, que é a que eu queria aqui, ó, document.createElement section. Salvei essa section numa variável chamada cards, que salva o resultado dessa função, e também dei um export default dessa cards. Aí percebam que aqui ela está sendo exportada como cards, mas aqui, como a gente está usando um export default, eu consigo trocar o nome. Então eu coloquei aqui para ficar mais específico ainda, cards conteúdo. Que aí, se eu tiver um outro tipo de cards, eu consigo separar aqui. Só que nessa função de conteúdo, pode perguntar, Axel. Hugo, minha dúvida é a seguinte: existe um momento correto, um momento certo para utilizar o import, como por exemplo, eu ter vários arquivos JS, tipo, eu separar as funções por partes, que ajudaria na manutenção do conteúdo. Existe um momento certo para mim separar essas funções e as funções que eu deveria separar, alguma coisa desse tipo? Então, eu, quando eu estou fazendo, eu já gosto de montar toda a estrutura de arquivos, no caso as pastas, subpastas e tudo mais, no começo. O problema de fazer assim é que você tem que ficar muito concentrado no que você está fazendo. Por quê? Quando você está usando o import e export, como não está tudo no mesmo arquivo, é muito mais fácil de dar erro. Então, para vocês que vão começar, não conheciam ainda, vão começar, eu recomendo fazer tudo num arquivo só, como vocês já estão acostumados. Depois que testei tudo, está tudo validado, tudo funcionando, eu começo a separar em arquivos diferentes e vou exportando. Porque assim você vai fazendo por partes, né? Vou exportar agora só o exemplo dessa atividade que teve da loja, né? Da lista de produtos. Ah, vou exportar só as funções que lidam com o layout. E aí, se der algum bug, você sabe que tem a ver com aquelas funções de layout. Então você vai olhar lá se o import está tudo certo, se a função está dependendo de uma variável que está naquela outro arquivo e tal. Então fica mais fácil de resolver algum problema, né? Se você começa com tudo já separado, como eu faço, você perde um pouquinho mais de tempo, mas se você tiver tranquilo, essa lógica está tranquila, não é muito complexa, então aí vai, assim, vai de pessoa para pessoa. Minha recomendação é que comece em um arquivo só e depois separe. Fez sentido? Entendi, de boa. Continuando aqui, então, neste arquivo que é func conteúdo, ele está importando dois arrays, fazendo uma função que cria essa section, né? E exportando essa section por default. Só que eu também, aqui em cima, eu estou dando um export da função criaCards. Então, no exemplo que eu dei lá no exemplo 3, que a gente está exportando mais de uma coisa por arquivo,
Se eu quiser, essa função criar cards, ela não está usando aqui direto o array que eu estou importando. Ela recebe um array genérico, tá vendo? Um map é feito no array 1, esse primeiro parâmetro, e o texto está sendo puxado do array 2, esse segundo parâmetro. Então, caso eu tenha uma outra situação que eu queira criar cards de conteúdo, aqui no script, eu importei, como ela não é default, eu tenho que importar com a anotação de objeto, importei aqui dentro do meu script, e se eu precisar utilizar para criar uma coisa, eu posso fazer uma criar cards e passar um array e outro array, que ela vai fazer a mesma coisa que ela está fazendo aqui no arquivo dela mesma. E por último, como um último exemplo aí, tem esse daqui, ó, botão. Só para vocês verem que aqui eu já dou o card de conteúdos que está sendo importado, eu também faço a mesma coisa que eu fiz com a navegação. Eu estou dando um append child aqui, e ele está gerando esses 3 conteúdos, que vem lá dos 2 arrays, passando pela função de conteúdo, e aqui no script ele é realmente lançado para o DOM, lá para meu navegador, minha tela. E por último, eu fiz essa função botões com essa forma diferente de importar, porque nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho várias variáveis, né? Nesse caso, essas variáveis são funções com sintaxe de arrow function. Então, cada uma retorna um botão com uma... Todas criam um botão, né? Mas cada uma retorna um botão com uma classe e um conteúdo diferente. Aí, como o nome dela tá 1, 2, 3, eu importei todas elas como botão, só que quando eu vou utilizar, eu uso botão, ponto, o nome que está salvo no meu arquivo. Aí este nome tem que ser igual, né? Porque como eu não estou importando tudo, tem que ser exatamente como está aqui. Então, botão, ponto 1, e como ela é uma função, né? Com a arrow notation, uma arrow function, ela tem que ser chamada, né? Senão ela ia dar um bug também. E aí, o resultado, quando eu dou esse append, é que os botões ficam aqui, ó. 1, 2 e 3. Nesse caso, eles estão com cores diferentes também, porque no estilo deles, como eles recebem cada uma classe, no estilo deles, eu dei um background diferente para cada uma das classes. Alguma dúvida até o momento? Ô, Hugo, só sobre esses botões agora, nesse final. Pode Vamos falar. supor que no seu script lá de botões, você criou 10 botões, um exemplo. Só que para esse conteúdo específico, você vai usar só esses 3, o 1, o 2 e o 3, no caso, né? Então, por exemplo, eu posso exportar da mesma forma lá no seu script que você está exportando todos, né? Só que, por exemplo, para fazer o retorno, aí vamos supor que eu quero usar o 1, o 5 e o 10, né? Aí no caso lá que você colocou lá embaixo, botão ponto 1, eu colocaria botão ponto 1, no segundo eu colocaria botão ponto 5 e no último eu colocaria botão ponto 10, então, Isso, dessa se forma. você importar dessa forma aqui. Mas Sim, lembra que a gente comentou que quando a gente tem vários exports dentro de uma mesma função, ou a gente está exportando mais de uma coisa, né, com a anotação de objeto aqui, a gente pode fazer uma desconstrução aqui. Então, se eu quiser usar só eu quero usar só o botão 2. Import, aí eu faço a desconstrução do 2 lá do mesmo arquivo, né? Aí eu vou lá no source, vou lá no scripts, vou lá no botões.js. Aí aqui, como eu importei o 2 como o 2 mesmo, eu nem preciso usar o botão ponto. Eu posso usar o 2 direto, ele continua funcionando. entendi. Então, se você faz vários exports, como nessa daqui de botões, export, 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 ou se você faz um export já com tudo dentro, os dois é como se fosse a mesma coisa, porque está sendo exportado um objeto desse arquivo. E no botões também. Aqui está separado, mas está sendo exportado um objeto de dentro desse arquivo, beleza? Entendi, valeu. Aí agora só para não para confundir, né, mas para tentar deixar mais próximo da realidade do que é esse exemplo que a gente fez bem básico, lista de produtos. Bora lá. Aí aqui, ó, index, vou abrir lá. Beleza. Aí aqui eu fiz a lista de produtos, né? A primeira parte, que ainda tem o carrinho. E aqui tem várias coisas, né? Tem o layout, tem o menu, tem a pesquisa, tem o cálculo do valor e tal. Então aqui dentro da minha pasta assets, eu fiz lá no index, né,
coloquei a tag script com o type module. E aqui eu criei uma pasta com várias funções. Então, eu tenho a principal, que é o que está sendo importado. Aí nela eu importo os produtos, seções da minha database e importo as outras funções das layout functions. Então aqui estão só em dois. A database é aquela produtos, né, a lista de produtos. E aqui eu criei dois arrays que são as seções, né? Eu puxei as seções de cada um desses produtos e estou exportando tudo isso de cada um de dentro desse mesmo arquivo. Aí nas funções de layouts eu também faço os imports dos produtos e nesse caso aqui de tudo que eu exportei lá da database. Mas tá vendo que esses aqui estão escurinhos? Significa que eu não utilizei. Então às vezes nem precisa fazer o import. No caso da desconstrução, um bom é isso. Aí aqui eu fiz todas as funções que eu precisava e lá no final eu fiz o export para utilizar aqui dentro do meu principal, que são essas daqui. E aqui, ó, o arquivo principal, que é o que está linkado lá, na verdade tem pouca lógica, porque tudo que está sendo feito nos arquivos secundários aqui. Tranquilo? Tranquilo. Aí, se tiver alguma dúvida a respeito disso também, como eu falei, não é obrigatório o uso dessa forma de importação e exportação, mas para quem tiver curiosidade e quiser ir testando, né, facilita bastante na organização e facilita também, não durante o desenvolvimento, né, mas depois para encontrar os bugs, né, porque vai falar certinho no console, quando a gente faz quando dá o erro, ó, tá vindo de tal arquivo na linha tal, então você vai saber exatamente, ó, se está na funções de layout, eu sei que o problema, o bug está relacionado a funções de layout. Então isso ajuda bastante. No mais é isso, gente. Deixa eu encerrar aqui a gravação.